Nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus traga entendimento da proposta que nós temos apresentado às pessoas em nossa cidade e os que nos cercam. A seguinte proposta, temos falado sobre ela já há algum tempo. Deus tem nos dado muitas chaves para abrirmos o melhor caminho para chegar à eternidade. Aleluia! Estas chaves estão na sua palavra, estão escritas na sua palavra. E Deus tem propósito e tem planos de entregar em nossas mãos todas as riquezas da eternidade. Aleluia! E ainda mais, na eternidade, não haverá lembranças para nos darmos contas delas, do ontem. Também não haverá expectativas quanto ao futuro, porque afinal de contas é a eternidade. E a eternidade é hoje, sempre hoje. Aonde Deus está no tempo? Ele está no hoje. Mas Ele sabe perfeitamente do ontem, claro, mas sabe perfeitamente bem do amanhã, mas Ele está sempre no hoje. Por isso seus anos nunca envelhecem, seus dias não passam, porque Ele não tem fim, porque Ele é sempre hoje. E as chaves que nós temos trazido pela sua palavra é que abre os nossos olhos e a nossa mente, o nosso coração para poder perceber que Deus quer compartilhar esse atributo supremo que só a Ele pertence, de ser eternamente Deus existente, que está ontem, hoje e amanhã, em todo momento, sempre agora. E exatamente esse modo de ser que Ele é. Ele desejou e planejou e está desenvolvendo esse plano para compartilhar esta sua propriedade existencial, ou seja, eternidade. Mas há necessidade também que cada pessoa pense que a eternidade possui dois ambientes, dois lados, duas regiões. E as chaves que Deus nos tem trazido e temos compartilhado sempre com os irmãos, elas estão na palavra de Deus. E a nossa insistência é sempre a mesma. Cada pessoa precisa amar a Bíblia, gostar de ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus todos os dias, de acordo com Salmos capítulo 1, conhecido de todo mundo. É muito feliz aquele que medita na lei de Deus pelo menos 2 vezes por dia, porque o texto lá diz noite e dia. Uma noite tem 12 horas, um dia também tem 12 horas. Então, pelo menos 2 vezes por dia, as pessoas deveriam meditar na palavra de Deus. E a cada meditação, uma chave é encontrada. A chave da cidade celestial, na qual temos procurado caminhar e levar os irmãos conosco nessa visão. Estamos indo para a cidade celestial. Somos peregrinos na terra, não somos da terra, somos do céu. Muito embora estamos na terra, mas vivemos a experiência do céu, porque em nós já é presente a eternidade de Deus. E então, na meditação da palavra de Deus, todos os dias, sempre encontraremos chaves especiais para manter o nosso caminho aberto e o nosso foco na visão do apóstolo Paulo, do que ele escreve na carta de Colossenses capítulo 3, que vamos refletir esta noite. Neste capítulo, o apóstolo Paulo também traz da parte de Deus muitas chaves para nos auxiliar a não perder o foco. Existem pelo menos 2 palavras que eu ouço muito as pessoas compartilharem nesse tempo nas redes sociais.
Uma delas é a palavra foco. Em todo lugar, em todos os canais sociais você escuta a palavra. Tenha foco, foco na bolsa de valores, foco nos seus negócios, foco nos seus sonhos. A Bíblia diz: tenha foco em Deus. Aí você não perde a direção. Todas as outras perspectivas suas serão bem focadas. O primeiro foco é Deus. Para o homem precisa se render a Deus, se dobrar a Deus e colocar seu foco em Deus. Não é no seu sonho pessoal. Não. O foco é Deus. E todo olho verá e saberá disso, seja tarde, seja cedo. Aleluia. A segunda palavra: procure viver a melhor versão de você mesmo. E quando eu ouço esta frase sendo anunciada aí nos ares, né? Eu começo a pensar: eu preciso me esforçar para ter a melhor versão de Cristo em mim. Porque eu mesmo sou um foco apagado. De acordo com várias partes da palavra de Deus, especialmente Romanos capítulo 2 e 3, muito conhecido, o Senhor revela na sua palavra ali que o valor do homem só existe se ele estiver em Deus. Não há valor no ser humano fora de Deus. Então, a melhor versão para se viver e para se projetar é na imagem de Cristo, na pessoa de Jesus, que não teve como orgulho ser igual a Deus. A melhor versão para um ser humano é buscar a imagem de Cristo para a sua vida. E isso está na sua palavra. Aleluia. Colossenses capítulo 3. Então a gente vai ver um pouquinho agora, nesta carta, alguns princípios que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 3. Que podem ser considerados como chaves para se ter uma boa versão de si mesmo. Dicas de projeto de sucesso para a felicidade eterna. Aleluia. Que ao mesmo tempo são mandamentos e que também são promessas. Colossenses capítulo 3. Quem está lendo a carta de Colossenses esta semana para a igreja, no nosso grupo, é a irmã Lélia. Ela fez hoje a leitura do último capítulo, o capítulo 4. Mas nós vamos dar uma olhadinha agora à noite no capítulo 3 de Colossenses. Amanhã vai iniciar uma nova proclamação no nosso grupo, que será na primeira carta de Tessalonicenses. Nossa congregação está em culto todos os dias. Quando abro lá o grupo da igreja e ouço a voz do irmão lendo a leitura, eu começo o culto junto com ele naquela hora de adoração, proclamação. E a nossa casa recebe a bênção da proclamação da palavra de Deus. A voz esta semana é de Dona Lélia, mas a mensagem não é dela, é do Espírito Santo. E toda vez que nós ouvimos a mensagem do Espírito Santo pela palavra de Deus, o nosso coração vai começar a refletir: devo obedecer ou não o que está sendo dito para mim na sua palavra? A nossa congregação Jesus Te Ama vai crescer quando na totalidade o Espírito Santo encontrar obediência em todos nós, em alguma coisa que eu não sei o que é. Aleluia. Mas nós vamos achar. Mas nós temos a chave principal, é a palavra de Deus. Vou repetir.
o tempo todo é anunciado a frase: viva a melhor versão de você mesmo. Eu digo, vivamos a melhor versão de Jesus Cristo em nós, é mais seguro. O nosso coração não sabe aonde anda, nem o que pensa, e nem o que vai pensar amanhã. Jesus é sempre o mesmo e constante. Então a nossa versão, ela pode falhar a qualquer momento. Eu foco sempre nas coisas de cima. A voz de Deus para a igreja da última hora é esta: pensa nas coisas de cima. As coisas da terra Deus cuida cada dia. Aleluia. Então vamos ouvir um pouquinho do apóstolo Paulo, na carta Colossenses, capítulo 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. O foco, portanto, é no alto, não é no baixo. Tenha foco no alto, não no baixo, no plano superior. E no plano natural Deus cuidará, mas o foco é no alto, porque o nosso Senhor virá do alto. Aleluia. E não nas coisas da terra. Verso 3: pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Até aqui o versículo 3 é a informação ou o mandamento do Senhor, uma palavra que cada homem, cada mulher que está em Cristo deve manter o foco lá no alto, por causa das expectativas da volta do Senhor, que vem para buscar aqueles que o amam. Agora, a partir do versículo 4, ele vai desenvolver alguns aspectos desse projeto de vida estabelecido por Deus para nós, que é de nos dar a sua existência eterna e de que precisamos buscar a melhor versão nossa em Cristo e manter o nosso foco nesse plano. E ele, agora nos próximos versos, nós vamos ver as indicações ou as modalidades de vida ou de comportamento ou do modo de pensar que precisamos ter e nos encher para podermos participar bem desse projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa existência, porque Ele vai nos levar para a cidade celestial, para o novo céu e a nova terra. E então Ele vai desdobrar, a partir do verso 4, algumas modalidades que nós precisamos prestar atenção para viver de acordo com elas e ter como objetivo essas modalidades como o foco da nossa vida para melhorar a nossa versão do novo homem em Cristo e se despir, se desnudar da primeira versão adâmica que foi implantada em nós. A versão de Adão, ela é a velha versão, antiquada, ultrapassada. E então, nessas modalidades que o apóstolo Paulo está colocando aqui, a partir do verso 4, é para mudar a nossa versão, para a versão do segundo Adão, Jesus Cristo. Mas é necessário buscar com objetivo, ter objetivo. E para ter objetivo é preciso
ter anotação, propósito, certeza, convicção daquilo que quer. Há uma necessidade de que nós saibamos o que queremos para a nossa vida. Se é fazer projetos para a terra ou projetos para o céu. A terra vai passar, tudo que nela há, e será transformada numa nova terra. Não é o caso de pensarmos se é aqui ou em outro lugar qualquer. A questão geográfica do novo céu e da nova terra não é importante quebrar a cabeça para saber onde será. É importante se esforçar para se manter na versão do novo homem em Cristo Jesus. E então ele vai prosseguir. E quando Cristo, que é a sua vida, a nossa vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Então é necessário pensar nas coisas do alto, porque quando ele for revelado, nós participaremos da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Repara que o apóstolo está dizendo que não são as coisas pecaminosas que estão no mundo que nós precisamos fazer morrer, mas aquelas que estão dentro de nós. Ele está usando aqui a forma verbal na primeira pessoa ou na segunda pessoa do plural, não é isso? Vós. Isso. Vocês. Vocês que está dentro de vocês. Veja que o apóstolo Paulo não está falando do mundo de Atenas, da Grécia da época, da Roma da época. Não. Ele está dizendo para pessoas que convertidas a Cristo: vocês precisam fazer morrer as coisas pecaminosas que está dentro. Não é aquelas que estão fora, mas as que estão dentro. E ele relaciona algumas delas. Vamos lá? Fiquem longe da imoralidade sexual. Hoje isso é comum. Da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Então aqui já foram mais de 4 coisas que são chaves reveladas, que já sabemos que são tipos de chaves que fecham, não que abrem. Eu tenho falado que a chave serve para abrir e serve para fechar. Essas chaves, elas fecham. Elas fecham a porta da cidade celestial. Elas fecham a porta da eternidade. Esse tipo de chave, quando eu não as quebro e as jogo fora da minha vida, elas vão atrapalhar ou abortar o plano de Deus desenvolvido antes da eternidade, para a minha redenção, para o meu resgate, para a minha salvação. Aleluia. E é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Bem, a palavra de Deus está dizendo aqui, então, que Deus tem ira. Por que Deus tem ira? Ou quando é que Deus manifesta a sua ira, reage com ira, quando não conseguimos fazer morrer a nossa antiga versão.
de Adão. E não permitimos que viva em nós a versão de Jesus Cristo, do segundo Adão. Versículo 7, vocês costumavam praticá-los, quando sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Linguagem obscena é muito natural na sociedade. Propagandas da TV, da internet, obscenidade é natural. De acordo com Daniel, profeta Daniel, não sei se lá pelos capítulos 4 ou 7, não me lembro mais, mas o texto lá, o profeta Daniel disse que o homem do pecado, que chegaria um tempo que ele mudaria os costumes, mudaria as leis. É novidade para a igreja? Não. É novidade para a humanidade? Também não é. Quem é que está mudando as leis? O modo de comportar? De acordo com a carta de Tessalonicenses, é o anticristo, que se opõe a Deus. Quando o Brasil também, junto com os demais países do mundo, que já tem feito, mudar as leis que favoreçam a obscenidade e toda a espécie de impureza, não é para a igreja e para os que amam a Deus ficarem espantados. Por quê? O mundo é um sistema que está dominado pelo governo que se opõe a Deus. Muito embora nós sempre vamos orar para que a vontade de Deus seja feita, contudo, o que está escrito se cumprirá. E aonde entra o papel daqueles que amam a Deus, quando todas as leis forem implantadas e todas as coisas absurdas estarem livres para serem praticadas? O que eles vão fazer? Continuar orando. Só isso. Diz a Escritura que Jó vivia, Ló vivia tempos de aflição. Ló era afligido com a obscenidade das cidades, das regiões de Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com Ló? Tirou Ló daquela cidade. A igreja não vai encontrar conforto e tranquilidade em meio a esse novo tipo de aflição que virá sobre ela quando as leis forem promulgadas, porque serão promulgadas, independentemente do partido. E aliás, irmãos, no meu coração, há muito tempo acabou esse negócio de partido. Eu só converso sobre um partido, o do céu. Os que estão aqui no plano daqui, todos eles vão cumprir uma agenda, e que é na permissão de Deus. Então, quando a aflição chegar, os que estão na palavra de Deus ficarão como sempre estão, orando, intercedendo para que haja arrependimento e se preparando para serem retirados para o novo céu e a nova terra. Afinal de contas, por que Jesus falou sobre arrebatamento? Por que Jesus falou sobre o novo céu e nova terra? Por que ele disse que ele voltaria para buscar a sua igreja? Por quê? Para que, no momento certo, quando a medida das nações chegasse no seu ápice,
A ira de Deus será derramada sobre o mundo e a sua igreja será retirada para o novo céu e a nova terra. E todos aqueles que crerem em Cristo, que amarem a Deus até o fim. É uma coisa importante e desafiadora no Evangelho, é essa questão de Jesus falar, e ele que falou muito sobre isso. É necessário que seja até o fim. Não dá para ninguém nadar e morrer na praia. É até o final. Eu tenho que estar com a minha esposa até o final. Eu tenho que honrar o que devo honrar é até o final. Eu tenho que ser partidário do céu é até o final. Eu tenho que continuar crendo em Jesus até o final. Eu tenho que continuar me esforçando para ter a melhor versão de mim mesmo através de Jesus Cristo até o final. Jesus disse, é até o fim. Nas 7 cartas escritas às igrejas da Ásia, a frase principal que Jesus fala para João é esta: é até o final. Aquele que perseverar até o fim, é aquele que perdoar até o fim, é aquele que se arrepender sempre até o final, é aquele que não julgar ninguém até o fim, é aquele que persistir em buscar a versão de Cristo para si mesmo até o fim. Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo está mostrando, foco no alto. É crer que a congregação Jesus te ama estará com uma multidão de pessoas adorando a Deus até o fim. Noé ficou 100 anos construindo a arca até o fim e salvou 8 pessoas. Jesus perseverou no seu ministério até o fim e no final ninguém ficou com ele. Foi sozinho até o fim. Os primeiros apóstolos da igreja do primeiro século creu até o fim e foram queimados em praças públicas, arrastados, maltratados e foram transformados em tochas para os postes da cidade de Nero. Até o final. Os filhos obedecendo seus pais até o final. Vocês que estão nos vendo, honrar as pessoas até o final, acreditar até o final. E se tem plano para a terra, para a vida diária, trabalho, emprego, felicidade, que não é pecado, é crer até o final. Sempre até o final. O cristão só conhece uma única palavra, até o final. Não há outra palavra de ordem na Escritura para os cristãos, a não ser esta. Tem que ser até o final. Aleluia. Até o final. E então, versículo 9. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. É a versão. É o melhor da minha versão. Semelhança ao Criador, semelhança a Jesus, pela misericórdia de Deus. Semelhança na forma de pensar. Capítulo 4 de Colossenses, verso 8, o apóstolo Paulo orienta aos irmãos como consolo. Assim, olha, pensem no que é bom, no que é honesto, no que é puro, no que é de boa fama, no que é amável, no que é agradável, naquilo que há virtude. Ou seja,
toda boa obra, tudo que é positivo, especialmente relacionado ao próximo, pense nisso. Porque essa é a vontade de Deus. E com estas coisas, em tudo sede agradecidos. Aleluia. Sede agradecidos. Estas são as chaves. Essa é a performance de uma versão semelhante à versão de quem Deus é, como Ele é, em todos os aspectos. Deus tem um corpo glorificado, e o seu Filho também, nós também teremos. Essa é a promessa. Ele tem um corpo que não está sujeito ao tempo e ao espaço, nós também teremos. Ele não está sujeito a nada que possa comprometer a sua existência, nós também assim seremos. Nesta semelhança, na estrutura do ser e na autonomia do existir. E, sobretudo, é claro, no modo de ser, na personalidade, no caráter do interior do ser. Todas estas coisas são riquezas e em que é necessário, e nós temos nos esforçado para compartilhar com as pessoas isto. Estas riquezas, é necessário colocar foco nelas. E há muita promessa para desviar você do foco. Há muitas promessas, muitas falas para tirar as pessoas do foco. A mensagem preponderante deste século é foco na terra, na felicidade passageira, na conquista temporal. Elas têm lugar na nossa existência, mas nós não podemos permitir que elas se sobrepujem ao nosso maior sonho de consumo, o eterno, o ser de Deus, a promessa da eternidade, a promessa de um lugar que saudade não será algo a ter em nosso ser saudosista, mas um presente plenamente satisfatório, de realização, de bem-estar e de existir em toda a plenitude que emana da existência do próprio Cristo. Mas é necessário, então, para receber essas promessas todas, buscar, prestar atenção nas chaves que nos são apresentadas na sua palavra. Essas relações aqui de pecados que o apóstolo Paulo colocou, são chaves negativas, mas a Bíblia fala sobre elas por quê? Porque são elas que podem nos destruir. Não é um aspecto negativo da pregação, mas é um aspecto positivo, porque Deus ama e Ele avisa, Ele informa, Ele ensina. E o nosso foco é buscar, então, se revestir da nova roupa, a roupa de Jesus, do ser, do caráter, que é o contrário de um comportamento negativo, que traz mal para a existência do indivíduo e para quem ele convive. Aleluia. Verso 11, para terminar, nessa nova vida, não importa quem você se você é judeu, gentio, se você é grego, é circuncidado ou incircuncidado, se você é religioso, se você é alguém que não tem cultura, ou é um incivilizado. Engraçado que Paulo está falando dessa questão de, se a pessoa for incivilizada, ela também pode estar em Cristo e ter uma nova vida. É porque nessa época em que viveu o apóstolo Paulo, o mundo estava sendo marcado pelas guerras bárbaras. Apesar do Império Romano ainda ter domínio quase que no mundo inteiro nesta época, mas ele começou a ser deteriorado conforme promessa do profeta Daniel, que um dia ele seria quebrado, um dia o Império Romano seria levantado e foi, mas um dia seria quebrado. Ele foi quebrado no 5º século.
pelas chamadas revoltas bárbaras dos povos que os próprios romanos conquistaram e formaram novos povos, e esses próprios povos os derrubaram. Então o apóstolo Paulo usa aqui essa expressão: até os incivilizados em Cristo terão uma nova versão, um novo modo de viver, e estarão aptos para o novo céu e a nova terra. Aleluia! Se seguirem os conselhos da palavra de Deus. Isso é bênção. Se você é escravo, se você é livre, o que você é? Cristo é tudo em todos. O que importa? Ele vive em todos e para todos, desde que consigam participar desse plano de Deus, que é dividir, aliás, compartilhar a sua eternidade com toda a humanidade e prestar atenção nas chaves que são dadas. Quais são as chaves negativas que nós não devemos usá-las e quais são as positivas que nós podemos usá-las? Isso nos torna participantes no plano de Deus para a nossa vida, para a igreja, para a família, para o trabalho, em todas as coisas. E estas chaves, quem usou muito bem essas chaves foi Abraão. Outro dia eu vou conversar sobre Abraão, a bênção de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? Quem foi Abraão? O que Abraão fez? Por onde Abraão andou, Abraão abençoou. Quem? Pessoas. Geralmente se falam em receber a bênção de Abraão para si próprio, mas a bênção de Abraão é para o próximo. Porque Abraão deixou um rastro de bênção por onde passou. Por onde ele andou, o que ficou para trás foram famílias abençoadas. E então, nesse novo homem, nessa nova versão que as pessoas tanto querem e anunciam, para se ter uma boa versão de si mesmo, é necessário participar dessa riqueza de Deus e desse plano de Deus e usar como chave que abre, com base em Colossenses 4:8, ser como Abraão. Por onde Abraão andou, o que ficou para trás foi virtude, foi boa fama, foi amor, foi verdade, que mais? Foi consolo, que mais? Algo bom de se pensar. O que ficou para trás? Foram estas coisas que Abraão deixou para trás. Essa é a bênção que abençoa todas as famílias da terra. Eu ser esse portal de bênçãos. Filipenses 4:8. Eu falei errado, eu falei Colossenses 4:8. É Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam. É até aqui. Pensem em todas estas coisas. Foi assim que Abraão foi bênção para todas as famílias da terra. Eu passo por uma empresa, deixo para trás uma porta aberta. Eu mudo de bairro, mudo de cidade, deixo para trás bênçãos para aqueles que ficaram atrás de mim. Eu vou embora dessa terra, fica para trás de mim lembranças de que deixei para trás o que é honesto, o que é puro. Foi o homem verdadeiro, foi o homem puro, honesto. É aí que se estabelece a bênção de Abraão. É para o próximo, não é para mim. Abraão foi abençoado porque ele abençoou. E o mundo todo hoje é abençoado na bênção de Abraão.
em muitos aspectos do que a nação israelita oferece no aspecto tecnológico para a humanidade. Aleluia. Por onde Abraão passou, deixou filhos para trás, com lembranças de que ele foi um pai que cumpriu o seu dever. E tantas coisas mais. Essa é a performance de ser uma nova versão. Aqueles que aguardam o novo céu, nova terra, aleluia. Mas esse assunto de Abraão, eu vou discorrer ele em outro momento melhor. Tenho pensado sobre isso. Essa versão. O mundo não tem espaço para a versão de Abraão, mas os que estão em Cristo têm espaço para manifestar a versão de Abraão, do novo homem, do homem segundo o segundo Adão, Jesus Cristo, aleluia. E assim nós seremos abençoados. Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado por esta hora. Senhor, abençoe, especialmente nesse momento, Senhor, a vida da Luísa da Silva Russo, que temos orado por ela. Precisa de trabalho. E também, Espírito Santo, da Tassielen, essas duas jovens, colocamos diante do Senhor. Que a bênção de Abraão se estabeleça sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, e sobre todos que estão conosco nesta hora, sobre cada um aqui de nós. Obrigado pela presença dos irmãos, do irmão Gabriel, que está conosco nesta noite. Obrigado ao Pai por todos aqueles que têm compartilhado conosco do desejo de que o teu reino cresça, floresça, apareça e vidas sejam abençoadas. Que cada pessoa tenha uma nova versão em Jesus Cristo, na existência do Filho de Deus. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus Cristo. Bendito o nome do Senhor, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vocês que estão nos vendo ainda nesta noite, que ainda não pensou, não refletiu, pense em seguir a Jesus, ser um seguidor de Jesus Cristo, porque ainda dá tempo, mas ele em breve voltará. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.